O processo da certificação digital, o tempo de vigência dele e a adaptação dos advogados à nova tecnologia são assuntos da segunda parte da entrevista com o presidente da Comissão Especial de Tecnologia da Informação, Alexandre Ateniense. Eu começo perguntando ao Dr. Alexandre Ateniense o que significa a ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Você poderia explicar esse termo para a gente? Bom, a ICP Brasil é um ente governamental ligado à Casa Civil da Presidência da República, que tem a sua gestão pelo ITI, Instituto da Tecnologia da Informação, com a responsabilidade de normatizar e estabelecer padrões técnicos para o uso da certificação digital em nosso país. E também o que é uma autoridade certificadora e uma autoridade de registro? A autoridade certificadora, dentro dessa hierarquia que eu havia mencionado, é um ente que poderá ser público ou privado, que estabelece os requisitos necessários para se criar essa identidade eletrônica que será gerada através do certificado digital. Já na hierarquia inferior, nós temos as autoridades de registro, que de fato são aquelas que vão ter a incumbência de checar a documentação, de gravar os certificados na identidade que está sendo criada para a transação no meio eletrônico. Então, no caso específico da OAB, nós estamos nos tornando submissos aos padrões técnicos e normativos exigidos pela ICP Brasil. Isso ocorre a partir do momento em que os tribunais brasileiros optaram por exigir esses requisitos técnicos para a identificação dos advogados nas práticas processuais por meio eletrônico. Então, a diretoria, acertadamente, optou por poder fazer investimentos desde que esses certificados pudessem ser utilizados pelos tribunais. Por esse motivo, nós então nos vinculamos à autoridade certificadora credenciada CertSign e o Conselho Federal passou a ser uma autoridade certificadora de segundo nível. E teremos, no primeiro momento, como autoridade de registro, os diversos locais indicados por essa parceira tecnológica CertSign em todo o território nacional, para que os advogados então tomem ciência de onde devem procurar para poder então fazer a gravação desses certificados, bem como a conferência de documentação no processo de obtenção dessa identidade eletrônica. E qual seria o tempo de vigência desse certificado? É bom que se diga que a partir do momento em que ficou estabelecido que o cartão de identidade do advogado passará a ter validade indeterminada, nós também teremos agora que nos preocupar em relação à validade da identidade eletrônica do advogado. Essa que vai ser inserida dentro do chip da identidade. Nós estamos falando então da certificação digital. Como eu havia mencionado, o certificado digital emitido pela ACOAB terá validade de 3 anos a partir da emissão. Não será preciso, a partir daí, fazer a troca da identidade física. Apenas quando ocorrer a expiração do prazo do certificado, o advogado poderá procurar novamente os locais de credenciamento, ou seja, as ARs, para solicitar um novo certificado. É bom que se diga que neste chip da identidade do advogado há espaço de memória suficiente para armazenar mais do que um certificado. Dá para armazenar cerca de até 3 certificados, o que demonstra a desnecessidade sequer de, quando esse certificado expirar, que o advogado seja obrigado a trocar a identidade física. Isso nem mesmo será necessário. O Judiciário já está utilizando esse certificado da OAB? Em larga escala. Desde que houve o advento da Lei 11.419, há cerca de 1 ano e 5 meses atrás, tem sido contínuo a utilização de certificados digitais pelos tribunais. Os tribunais estão criando novos programas que propiciarão a prática processual por meio eletrônico, utilizando documentos eletrônicos e, para isso, os certificados e a assinatura digital. E por isso o advogado que tiver interesse em obter a certificação digital de imediato
já poderá ter benefícios concretos. Estou me referindo, por exemplo, à possibilidade de fazer protocolo de peças desde o seu escritório para o STF, para o STJ, para o TST, para cerca de um grande número de quase que 15 ou 20 tribunais regionais do trabalho, que tem um sistema chamado IDOC, além de também poder fazer o protocolo de peças em diversos juizados especiais cíveis espalhados pelo Brasil, que são um sistema chamado Projude, que agora também poderão utilizar o certificado digital da OAB. Esse número de órgãos do Poder Judiciário que oferecerão benefícios para o advogado é crescente e é um caminho sem volta, porque dá para ter ideia que hoje no Brasil nós temos 70 milhões de processos e os tribunais não têm a não ser em aprimorar os seus serviços com os recursos da tecnologia e da informação. Por isso, a importância deste certificado digital da OAB, porque nós já estamos equipando o advogado para a prática destes atos através do meio eletrônico. Então a OAB, a diretoria, dá um passo de extrema importância que está sendo celebrado por diversos órgãos do Poder Judiciário, que agora poderão, com certeza, alavancar cada vez mais o uso dessa certificação digital. O certo é que o interesse e a efetividade, o uso prático desses certificados está intimamente relacionado com a iniciativa dos tribunais de criarem soluções que possam fazer com que esse uso de fato exista. Mas eu tenho certeza que no momento em que a OAB se insere no mercado da certificação digital, ela vai estar motivando e muito que esses órgãos do Poder Judiciário possam efetivar essas modificações, essas implantações e fazer com que o advogado seja o grande beneficiado. Grande beneficiado porque ele vai poupar tempo, ele vai poupar dinheiro em relação ao exercício da prática processual eletrônica.